A água brilhava como um espelho partido pelas luzes do salão. Taças tilintavam ao longe, a banda tocava um bolero suave, e por um instante tudo parecia exatamente o que a noite prometera. Elegância, risos contidos, fotografia perfeita. Então um som que ninguém esperava, um splash seco, um grito que rasgou a música. E o foco da festa, que até então era a celebridade do vestido branco, virou-se para a borda da piscina. Uma senhora idosa, com o cabelo bem penteado e as mãos trêmulas, desapareceu sobre a superfície, como se a festa tivesse engolido um pedaço de sua história. Você consegue imaginar a cena? Luzes de cristal, convidados em trajes impecáveis, e no centro disso tudo uma mulher lutando para respirar, a boca abrindo e fechando, os olhos arregalados pedindo socorro sem palavras. O som da água misturou-se ao caos, cadeiras empurradas, sapatos correndo, alguém dizendo "chama os paramédicos", outro pedindo calma a ponto de soar desesperado. Foi nesse ruído que um homem que ninguém esperava ver ali mergulhou. Renato sempre quis acreditar que a vida lhe daria um dia diferente do começo modesto que teve. E naquela noite, no salão que parecia uma fotografia amarela de um sonho concretizado, ele sorria, elembrante, alheio ao peso antigo que vinha com seu sobrenome. Ao seu lado, Patrícia parecia confirmar cada escolha que o levou até ali. O vestido impecável, o sorriso ensaiado, a agenda de aparições que transformaram um casamento em uma vitrine. Aos olhos de muita gente, era o casamento do ano. Para Renato, era o momento de provar que ele havia vencido. Mas vencer, ele aprenderia à força daquela noite, não era a mesma coisa que ser leal. Dona Clarice tinha 69 anos e um jeitinho de quem sabia o valor de cada migalha de pão. Não que tivesse vergonha, pelo contrário. Havia orgulho nas linhas do rosto que falavam de trabalho, noites mal dormidas e de um carinho que parecia maior do que o próprio corpo. Quando o filho ainda era menino, ela costurou a própria alegria nas mangas de camisas remendadas. Quando ele cresceu e partiu atrás de um emprego melhor, era ela quem ficava acordada até tarde, esperando o som da chave na porta. Era ela quem deixava um pedaço de bolo guardado e um bilhete no bolso lembrando: come com calma. Os flashbacks vinham como fotos envelhecidas. Uma cozinha pequena e iluminada por uma lâmpada simples, Renato criança com as mãos sujas de terra, Clarice apertando um sobretudo em um frio de cidade do interior. 2 corações contra o mundo. Esses segundos bastavam para o público entender que aquilo ali, no salão cheio de espelhos e promessas, não era apenas uma festa. Era a travessia de uma vida que começava numa casa sem forro e chegava a um tapete vermelho. Era a mãe que carregou o filho sobre os ombros até o limite do próprio corpo e o entregou ao mundo com a fé de quem não tem outra coisa além do próprio amor. Enquanto as lembranças desenhavam a imagem do passado, a festa avançava. Havia um contraste evidente entre o chão rústico da infância e o mármore frio do salão. Entre os convivas, as conversas circulavam como colarinhos bem esticados. Nós precisamos aparecer na foto com os noivos, dizia uma madrinha com voz cortante. A cor do buquê fica melhor com a iluminação do salão, comentava a outra. Pequenos detalhes, insignificantes se olhados isoladamente, compunham uma tessitura de desdém que virava muro contra quem não cabia naquele mundo de vitrines. Patrícia se movia com a segurança de quem aprendeu cedo a escolher o ângulo certo da própria luz. Havia nela a precisão de quem calculava as reações. Um sorriso discreto quando a mãe de Renato se aproximava, um recuo quase imperceptível quando Clarice estendia a mão para cumprimentá-la. Não eram gestos grandes, mas pequenos fios que, costurados, formavam um vestido de indiferença. As madrinhas, Bruna, Aline, Thaís e Fernanda, circulavam como satélites, ecoando olhares e comentários que transformavam em público a rejeição. Não combina, ouviu-se, quase sussurrado por detrás de um coque bem feito, referindo-se ao sapato da dona Clarice. Uma foto foi tirada e logo descartada. Enviaremos, essa ficou com a luz estranha, disse o fotógrafo. Aquela frase que, mais do que técnica, quase soava como sentença. Clarice sorriu, distraída. Renato viu a cena e teve o primeiro alarme do que poderia ser. Um desconforto pequeno, quase uma faca de plástico, que insistia em lembrar que o novo mundo de seu filho talvez não tivesse espaço para os cheiros e memórias da casa antiga. Apesar disso, algo nele a protegia.
não por ostentação, e sim por dívida afetiva. Em silêncio, prometia a si mesmo que aquela festa não seria a cena em que ele voltasse as costas para quem o tinha criado. Entre as luzes e o buffet, fez questão de apresentar sua mãe a convidados importantes, de deixá-la sentar em uma cadeira próxima, de segurar sua mão em meio ao salão. Pequenos atos que, no tabuleiro social daquela noite, eram quase rebeldia. E foi precisamente nesse terreno instável que as coisas começaram a se mover. A aproximação à piscina foi quase imperceptível. Um grupo que se formou ao redor do bar, risadas baixas, a música diminuindo enquanto alguém pedia outra bebida. O fotógrafo fazia ajustes, a bola de luz sobre a água criava círculos que lembravam luas quebradas. Foi então que Clarice, com sua bengala apoiada numa cadeira para manter o equilíbrio entre saltos de emoção e um corpo não tão firme, se aproximou da borda para tomar ar, talvez para ver os fogos do jardim, talvez para sentir a brisa fria no rosto. Na borda, Patrícia estava com mais que brilho no olhar. Havia um cuidado com a postura, um cuidado com a distância que mantinha. Viu-se por alguns instantes uma cena trivial, a sogra e a noiva conversando de costas para o salão. O que ninguém, exceto alguns poucos, percebeu foi o gesto quase parcial, a mão que fez um contato breve com a alça da bolsa de Clarice, não de ajuda, mas de ajuste, um empurrão velado, disfarçado em movimento natural. A imagem do gesto, vista depois em câmera lenta no celular de Adhemar, mostraria uma intenção que, no calor da festa, passou despercebida. Adhemar reapareceu naquela noite como quem volta de uma viagem ao passado. Não era figura central na vida dos dois, mas era conhecido da família havia anos, um antigo amigo do bairro, que o tempo colocou em outra cena da vida. Vestia um terno simples, mas tinha no rosto a expressão de quem não se deixa levar pela superfície das coisas. Observador, discreto, era o tipo de pessoa que guarda um olhar mais atento sobre as nuances humanas. E foi justamente esse olhar que se tornaria fundamental. O passo à beira da piscina foi lento, e a queda, quando aconteceu, pareceu demorar uma eternidade. A água abriu-se em um corte frio. O tilintar das taças foi substituído por gritos como agulhas. As luzes pareceram tremer, a banda calou-se. Clarice desapareceu por um segundo, e no segundo seguinte, a visão era de pernas movendo-se em falso, braços buscando algo que parecia invisível. Crianças começaram a chorar, convidados adultos se encolheram, incapazes de lidar com a violência súbita daquele que era, até então, o ápice de alegria da família. Alguém puxou a beira do vestido de Renato. Ele olhou e viu o rosto transformado da mãe, o cabelo molhado colado na bochecha, a boca abrindo e fechando sem conseguir formar um pedido. O caos ganhou nomes. Alguém salve, tem um homem pulando. E foi aí que Adhemar agiu. Sem hesitar, sem fazer contas sobre quem era convidado e quem era a estrela, ele mergulhou. O mergulho de Adhemar não foi dramático apenas na imagem. Foi um ato que interrompeu a narrativa consumista da festa. Ele cortou a água como quem corta um laço que estava pronto para estrangular uma vida. Chegou até Clarice e a trouxe à superfície como se trouxesse de volta uma verdade que havia sido silenciada. Gente se aglomerou. Mãos se estenderam. A sala de primeiros socorros improvisada surgiu com mesas puxadas e mantas estendidas. Entre uma respiração e outra, alguém aplicou respiração boca a boca. Paramédicos foram chamados, mas os primeiros gestos foram de quem estava ali, perto, e não podia mais fingir que só era espetáculo. Enquanto Clarice era atendida, enregelada e coberta por uma manta, Adhemar limpava o celular com as costas da mão. Não era curiosidade que o movera a filmar, e sim aquela velha sensação de que algo precisa ser documentado quando o estranho acontece. O vídeo que gravou era curto, direto, mostrava Patrícia na borda, o gesto do contato, a perda do equilíbrio de Clarice, a queda, a mão de alguém afrouxando a alça da bolsa dela de maneira quase imperceptível. O material no aparelho de Adhemar não era espetáculo, era evidência na forma mais crua. Uma janela que não permitia múltiplas interpretações quando vista com a calma que o choque retira. Renato não teve tempo para raciocinar sobre o que aquele arquivo representava. Só sentiu o grito preso no peito quando viu pela primeira vez o registro do que passou como acidente. A imagem congelou-o.
Havia naquelas cenas a tradução imediata de um sentimento que vinha crescendo há semanas. A sensação de que sua mãe nunca tinha sido parte daquele mundo de brilho intransigente. O vídeo, ao contrário de olhos humanos dispersos, cortou a dúvida. Não afirmou culpa em tribunal, não decidiu a pena, mas mostrou algo que as palavras, naquela noite, não conseguiam dizer. Que houve um contato que precedeu a queda. Antes que pensasse em expor aquilo em público, Renato levou-se a um canto mais reservado do salão. Seus dedos tremiam ao tocar a tela do celular de Ademar, que, com uma sobriedade calma, ofereceu o aparelho. Ele assistiu ao vídeo uma vez, 2 vezes. As luzes lá fora pareciam mais distantes. A música, agora tão insignificante, era apenas fundo. Havia na imagem um corte em slow motion implícito que a tecnologia do celular criava sem querer. O gesto de Patrícia parecia deliberado. O corpo de Clarice parecia conspirar contra a própria segurança. O que antes poderia ser interpretado como azar ou destino, agora se assentava com o peso da intenção. Renato sentiu a garganta seca e a cabeça girar. Era como se as camadas da vida que ele achava que tinha construído estivessem se descosturando em frente a ele. As promessas feitas numa cozinha de luz baixa, os juramentos de nunca esquecer de onde veio, as noites em que ele e a mãe contavam moedas para não faltar o pão, tudo aquilo se apresentava em contraste com a frieza que uma festa inteira parecia aceitar como normal. A verdade surgia em pixels brutos no celular. Não era um acidente trivial. Não havia ainda palavras para tudo aquilo. Havia apenas uma casa de vidro, uma mãe em estado de choque, um filho dividido entre a imagem que construíra para si e o rosto que reconhecia como origem. Havia também a certeza de que, com o vídeo nas mãos, algo mudara para sempre. Renato percebera que aquilo não poderia continuar como se nada tivesse acontecido. Mas como transformar a bofetada silenciosa daquela imagem em um ato que não fosse só espetáculo? Enquanto procuro palavras para descrever a sensação, lembre-se, nem toda revelação pede gritos. Às vezes a verdade chega como um peso no peito que exige tradução, e essa tradução pode revirar relacionamentos, alianças, poner em xeque aparências construídas com tanto esmero. Ademar, ao seu lado, apenas colocou a mão no ombro do amigo como quem dá permissão para sentir. Bruna, testemunha próxima, segurava a manta que envolvia Clarice, os olhos marejados. Outras vozes murmuravam que era preciso chamar a polícia, registrar tudo, agir com calma. A palavra boletim de ocorrência apareceu como uma sentença burocrática que, no entanto, carregava a promessa de que o caso teria um destino diferente de boatos e fofocas. Renato levantou-se. As folhas do folheto sobre o buffet tremiam em sua mão. Ao seu redor, a festa continuava, mas para ele o salão se fragmentara em 2 mundos, o mundo que ele havia escolhido para ascender e o mundo de quem o havia moldado. Ele sabia que anunciar a verdade em alto e bom som inevitavelmente destruiria o que haviam construído, não por malícia apenas, mas por uma escolha que ele precisava fazer entre proteger a própria imagem ou proteger a mulher que havia lhe dado a vida. Havia ainda uma tempestade por vir. Convidados sussurravam, alguns disfarçavam olhares, outros simplesmente assistiam à cena como se estivessem vendo um teatro elaborado. Patrícia estava pálida, com a mão cobrindo os lábios, negando com a cabeça em pequenos gestos que pareciam praticados. Álvaro, o pai dela, aproximou-se apertando o paletó, perguntando, em tom controlado, o que havia acontecido, como se preocupação e manutenção de status pudessem coexistir sem ruína. Renato sentiu o calor da decisão subindo da garganta até os olhos. Não era só a raiva que o movia, era a necessidade de dar àquilo que aconteceu um formato, uma palavra que não fosse fofoca. Levou o celular até o peito, como quem segura um documento sagrado, e por um segundo pensou em pegar o microfone do DJ para falar. Pensou em projetar as imagens no telão, expor de uma vez por todas o que estava oculto sob anos de sorrisos de plástico. Mas no momento em que passou a mão pelo rosto, percebeu que a noite ainda não permitia ruído sem consequências. Havia gente ferida ali, uma mãe entregue a atendimento.
e a pressa poderia fazer com que a verdade fosse apenas mais uma arma arremessada em uma sala cheia de estilhaços. Ele respirou fundo e escolheu o primeiro passo que parecia mais prudente: levar a mãe ao hospital, garantir que ela estivesse bem, fazer o que qualquer filho faria quando a vida está por um fio. E depois, como se organizasse uma armadura para o coração, prometeu a si mesmo que retornaria com a prova segura, que não deixaria que a história fosse anulada pelo poder das aparências. O telefone de Ademar ainda brilhava na mão de Renato. O arquivo no aparelho era a nova evidência que o mundo pedira sem saber. E no silêncio que se seguiu ao turbilhão de emoções, uma pergunta pairou no ar como fumaça. Quantas outras verdades dormiam atrás das cortinas do que é conveniente? Quantas fragilidades tinham sido tratadas com descaso em nome da imagem? Renato, com passos lentos, pegou a mão da mãe e a conduziu. Enquanto saíam, em volta, sussurros se transformaram em murmúrios, e um grupo de madrinhas recuou com a cara pálida, não por compaixão necessariamente, mas por vergonha de terem participado do cortejo de desprezo. O salão, tão vibrante alguns minutos antes, agora parecia um cenário fragilizado, onde cada sorriso passava a ter uma sombra. No corredor que levava à ambulância, Renato pensou em tudo que sua mãe tinha sacrificado e em como, tantas vezes, a gratidão do mundo foi medida pelo brilho das taças. Ele não sabia ainda como transformaria a imagem no celular em justiça. Não sabia se o registro serviria para abrir uma investigação, se testemunhas se manifestariam, se o ato seria compreendido pelos que protegiam as aparências a qualquer custo. O que sabia, com a clareza de um grito interno, era que não podia voltar ao status de espectador. A vida da mulher que o criou valia mais que qualquer tapete vermelho. Enquanto a ambulância partia, as luzes do salão retornaram ao seu doute de ornamento. Pessoas voltaram a procurar os lugares nas mesas, DJs retomaram músicas que tentavam preencher um vazio. Mas entre convidados havia agora uma pergunta sem resposta pairando como fumaça. Quem decide o que é importante numa vida? Era um questionamento que não cabia em uma noite de gala, mas que ali, naquele instante, começou a fermentar. Renato ficou um instante no portão do salão, olhando para as luzes. Ademar aproximou-se com a mão estendida. Sem muitas palavras, colocou o aparelho nas mãos do noivo. "Assista aqui", disse com o tom de quem guarda uma verdade áspera. Renato apertou o play outra vez. Desta vez não foram os flashes que capturaram sua atenção, mas os detalhes, o braço que empurrou, o olhar que desviou, a ausência de ajuda imediata. Havia naquele vídeo a tradução do que sempre temeu, que algumas pessoas preferem o brilho e a imagem às vidas que o sustentam. O relógio marcava 1 hora mais tarde, mas para Renato o tempo parecia ter quebrado. Ainda havia o hospital para onde ir, médicos a ouvir, perguntas a responder. Havia também, agora mais do que nunca, a necessidade de transformar aquilo em algo que não fosse apenas o ruído de redes sociais e fofocas de salão. Ele pensou no boletim de ocorrência, em testemunhas, em provar que aquilo não fora uma tragédia sem autor. Pensou no rosto de sua mãe, na sua fragilidade de corpo e na força que ela lhe dera em escolhas morais desde pequeno. Enquanto entravam no carro que os levariam ao hospital, Renato fez uma promessa silenciosa. Não deixaria que a mulher que o amou fosse a moeda de troca pela aparência de uma noite. E com o celular de Ademar guardado em seu bolso como um testemunho clandestino, ele partiu para o que parecia ser o começo de uma jornada para desatar nós, que o sucesso e o brilho tinham tecido à sua volta. O salão ficou para trás com sua beleza aparente, e no banco do carro, Renato olhava o perfil de sua mãe entre a espuma do cobertor que a protegia. Um pensamento simples o atingiu. A verdade, mesmo quando aparecem em imagens brutas, ainda aliava coragem à responsabilidade. Havia adiante um confronto que precisava acontecer, não para humilhar, não para destruir reputações por prazer, mas para que a dignidade de uma senhora de 69 anos fosse preservada e para que se fizesse justiça na forma mais humana possível. A noite, que prometera ser um coro de celebração, transformou-se em poucas horas num divisor. De um lado, a vida que queria ser mostrada, do outro, o que realmente importava. O celular no bolso de Renato pesava como uma decisão. Ele não sabia ainda se anunciaria tudo ali no salão ou se esperaria garantir que a mãe estivesse bem. Mas sabia que não poderia simplesmente calar-se e fingir que fora mero azar. A verdade lhe exigia a voz.
E enquanto o carro acelerava pela cidade iluminada, o coração de Renato batia em compasso com a mesma pergunta que ecoava desde os primeiros minutos da festa. Quem protege os vulneráveis quando a sede por imagem é maior que a compaixão? No carro, enquanto as luzes da cidade passavam formando riscos no vidro, Renato sentiu um nó apertar o peito, como se alguém tivesse amarrado ali o peso de todas as escolhas que fizera. No hospital, a rotina assumiu um tom técnico e preciso: triagem, oxigenação, verificação de sinais. Médicos com voz calma disseram que ela chegara consciente, com sinais de hipotermia leve e uma intoxicação por água que exigiria observação por imagens e exames. Nada de promessas fáceis, apenas a verdade seca dos procedimentos. Clarice permaneceu sob manta, os olhos ainda náufragos, e em algum momento murmurou o nome do filho, como se recitasse uma prece conhecida. Ademar e Bruna fizeram o que podiam ali, conversaram com os paramédicos, deram entrevistas reservadas aos atendentes, confirmaram o que haviam visto. A presença deles foi um pilar. Renato ficou ao lado da maca, segurando a mão da mãe, sentindo o pulso magro como se fosse a última âncora do mundo. Não era apenas culpa que feria a carne, era uma mistura de raiva, vergonha e muito mais, a necessidade de transformar uma imagem em responsabilidade concreta. Antes de ir, o médico explicou, de forma didática, ela precisava ficar em observação por pelo menos 24 horas. Podia haver complicações tardias, mas naquele momento a prioridade era hidratar, aquecer e controlar qualquer quadro respiratório. Renato jurou que voltaria com tudo o que fosse necessário. Para ele, isso significava algo além de cuidados médicos. Significava não deixar a história morrer no rumor do salão. Foi ali, no corredor branco do hospital, que Renato fez a primeira ligação oficial, à polícia. Explicou o que havia acontecido, falou do vídeo, disse que havia testemunhas. Não detalhou em excesso, não precisava. A voz do atendente foi prática, orientou a registrar o boletim de ocorrência e prometeu que uma equipe passaria para colher depoimentos. A verdade, pela primeira vez naquela noite, entrou para o campo das providências formais. Não era mais só um estalo de indignação, era algo que poderia virar investigação. Enquanto isso, no salão, palavras circulavam como fumaça. Alguns tentavam retomar o glamour da festa, outros se sentavam atônitos. Álvaro, pai de Patrícia, não disfarçava a inquietação. A família da noiva, inicialmente atônita, já fazia contas de reputação enquanto disfarçava o medo. Madrinhas olhavam umas para as outras, sem saber se choravam de culpa ou de medo pelo que o escândalo poderia fazer às próprias vidas sociais. Era uma cadeia de silêncios e pequenas ações que denotavam mais estratégia do que empatia. Renato recebeu a notícia do hospital e, com o telefone no bolso, sentiu o aparelho pesar como algo que agora depositava uma decisão. Ele poderia ficar ao lado da mãe pelo tempo todo, confiando que Bruna e Ademar cuidariam dos relatos. Poderia também voltar para confrontar o que precisava ser confrontado. Não por espetáculo, mas porque o silêncio do salão serviria apenas para enterrar o caso numa narrativa incômoda. Optou por o que parecia ser uma via de dever. Voltou ao local, mas não sem antes garantir que Clarice seria acompanhada. Ao retornar, o contraste era cortante. O tapete vermelho agora se tornara um terreno dividido, mesas vazias, olhares que não sabiam para onde se conduzir, e no fundo o telão ainda exibindo slides do buffet, imagens frias de pratos que devolviam um senso de absurdo. Renato caminhou direto para o cerimonialista. Havia no gesto dele uma firmeza contida, um comando sem teatralidade. Pediu de maneira breve para que interrompessem a música, que a sala fosse silenciosa por alguns minutos. Não disse que queria projetar um vídeo, apenas pediu silêncio. O pedido, naquele momento, soou como quem abre um processo de catarse. O DJ, um homem mais acostumado a ritmos do que a dilemas morais, hesitou por um segundo, mas a expressão no rosto de Renato não permitiu fuga. As luzes baixaram, um zumbido percorreu o salão e no telão a imagem do celular apareceu, ampliada por um aparelho ligado às caixas de som. A atitude de Renato não foi de vingança, foi de quem precisa que a própria imagem da verdade seja vista e avaliada. Ele não pedia aplauso,
pedia atenção. Quando o vídeo começou, o tempo fez uma espécie de pausa. Era curto, sem trilha sonora, mas com uma clareza que falava mais alto que qualquer defesa. Mostrava Patrícia à beira da piscina, um gesto breve, quase despretensioso, a perda de equilíbrio de Clarice, a queda. Não havia cortes dramáticos nem edição conveniente, apenas a crueza do real. Para quem olhava com pressa ainda caberia dúvida, para quem assistia com atenção, havia ali um fio que ligava um movimento a uma consequência. As reações foram instantâneas e variadas. Algumas pessoas arregalaram os olhos, outras cobriram a boca com as mãos. Houve chiados, um burburinho que crescia como um vento que anuncia tempestade. Patrícia, pálida, tentou aproximar-se do microfone, mas sua voz saiu trêmula, cheia de frases prontas, de negações enfileiradas. Não foi minha intenção. Eu juro que não foi. Eu só encostei. Álvaro, visivelmente desconcertado, interpôs-se com o que soava como o controle de um estratagema, pedir calma, pedir que aquilo não virasse espetáculo. Mas a imagem projetada já falava por si. Renato pegou o microfone. Não havia um grito, mas havia firmeza. Falou poucas palavras, mas cada uma carregada de um peso que não permitia retorno. Explicou que o vídeo havia sido filmado por uma testemunha, que Clarice havia sido socorrida e estava sendo atendida, que ele não buscava humilhar a ninguém, mas que não podia, de modo algum, manter aquele casamento diante daquela evidência. A palavra cancelado saiu seca, sem aplausos, sem celebração. Não era um ato de triunfo, era um ato de responsabilidade. A sala prendeu o fôlego. Madrinhas olharam umas para as outras, e nas faces que antes se sentiam seguras, começou a aparecer um rubor de vergonha. Bruna, que estava na fileira de convidados, ergueu a voz para confirmar o que havia acontecido, explicando com a calma de quem testemunhara o ato. Aline, Thaís e Fernanda tentaram equilibrar entre defesa e silêncio, mas a fenda já era grande demais para ser tapada por palavras mansas. Alguns dos convidados, constrangidos, levantaram-se e foram embora. Outros ficaram, observando a saída da comitiva de Patrícia e sua família, que deixou o local em silêncio pesado, sem a pompa inicial. Renato deixou claro que aquilo não era vingança. Repeti-lo não era para acalmar os ânimos, mas para afirmar uma moral. Se prometemos honrar algo nessa vida, não podemos fingir que não vimos quando uma decisão atinge a quem não tem voz. Ele falou da mãe, do vínculo que o amparara, das noites em que Clarice tinha sido abrigo. Suas palavras não buscavam destruir uma reputação por prazer, buscavam resguardar uma vida. Alguns choraram, outros desviaram o olhar. O cerimonialista, depois de muita hesitação, ofereceu-se para ajudar a apagar as imagens oficiais do telão e, num gesto que parecia mais de formalidade que de apoio, desligou os projetores. A festa, que até então fora palco, perdeu sentido. Quem ainda permanecia sabia que ali ocorrera uma ruptura histórica. As consequências práticas foram imediatas. A polícia foi acionada formalmente. Um boletim de ocorrência foi registrado, com Renato e Ademar, Bruna e outras testemunhas descrevendo o ocorrido. Testemunhos foram colhidos, e havia naquele momento um entrelaçamento entre fatos e responsabilização. O vídeo ficou sob custódia como prova. Ninguém naquele espaço se colocou em posição de juiz final, e isso era importante. A narrativa ali angariada visava garantia de apuração, não linchamento. A saída do salão teve o peso de uma derrota social para alguns e de vitória moral para outros. Para Renato, foi uma mistura amarga. Perder um contrato social que custara tanto para manter a integridade do que ele considerava a coisa mais sagrada que possuía. Não era uma decisão fácil, nenhuma delas costumava ser. Ao chegar ao hospital, Clarice estava mais calma. Havia uma espécie de consciência nas pequenas coisas. O calor de uma toalha, o sabor fraco do chá, o toque do filho. Ela abriu os olhos ao vê-lo e tentou sorrir. Nesse pequeno gesto havia, para Renato, uma confirmação de que a escolha feita, ainda que dolorosa, fora a correta. Nos dias que se seguiram, a história ganhou ecos discretos. Não era um escândalo de manchete sensacionalista, era uma história de repercussão local, que misturava reprovação e solidariedade. Pessoas que conheciam a família antiga vieram oferecer apoio, vizinhos levaram mantimentos, velhos amigos bateram a porta apenas para ouvir e para dizer que aquela mulher sempre fora de bom coração. Havia ainda, claro, os olhares curiosos de quem passava, os cochichos de pessoas que, em qualquer comunidade, gostam de alinhar histórias de vida em episódios consumíveis. Renato, porém, resistia às redes sociais. Sabia que aquilo poderia ser usado tanto para buscar justiça quanto para inflamar ódios, e não queria que o sofrimento da mãe se transformasse em espetáculo.
No hospital, o tempo de observação passou. Os exames mostraram que, apesar do susto e da água engolida, Clarice reagira bem ao tratamento. Havia uma recuperação lenta, mas estável. As cicatrizes emocionais seriam outro processo. Não se tratavam nos prontuários. Renato ficou atento a isso, mais do que aos sinais clínicos. Procurou o profissional de psicologia para que a mãe tivesse atenção adequada e se aproximou de Ademar e Bruna para agradecer o que fizeram. Não só o mergulho e a filmagem, mas a presença humana que sustentou a família naquele momento. O boletim de ocorrência gerou os trâmites de investigação. Policiais conversaram com presentes, com o cerimonialista, com o DJ e com funcionários do salão. O enfoque não era violência espetacular, mas estabelecer fatos. O foco foi registrado. Havia imagens, havia relatos e caberia ao processo legal seguir seu curso. Em conversas particulares, Renato ouviu propostas de advogados que queriam transformar aquilo numa vitrine. Recusou. Não desejava transformar a dor em capital. Queria apenas que os instrumentos do sistema funcionassem com justiça e com humanidade. Na vizinhança, a narrativa tomou outras formas. Alguns lembravam com carinho de Clarice recolhendo as sobras das festas na igreja, sempre generosa. Outros reforçavam que aquele era um mundo onde restos de afeto sempre importaram mais que vitrines. Pessoas que outrora haviam cruzado o caminho da família apareceram para dizer que a integridade é um tipo de patrimônio que não se compra. Minimamente confortado por isso, Renato sabia que a reconstrução seria feita por pequenos atos. Visitas, telefonemas, um café compartilhado. Afastada do brilho daquele salão, a família de Patrícia tentou em público amenizar a situação. Falaram em incidente infeliz, em descuido, em um momento isolado. A defesa pública soava como o esforço de quem tenta manter uma narrativa que sustente um projeto de imagem. Mas havia fissuras, madrinhas que preferiram não comparecer a eventos futuros, colegas de trabalho que questionaram o envolvimento da noiva em cargos que exigiam conduta pública. A repercussão, portanto, não foi uniforme. Algumas portas se fecharam, outras permaneceram entreabertas para quem preferisse minimizar. Em meio a isso tudo, Renato passou por algo que foi muito mais íntimo do que qualquer reportagem. Ele sentiu a necessidade de resgatar não apenas a dignidade da mãe, mas a sua própria. Havia momentos em que, sozinho, lembrava das moedas contadas na cozinha, dos bilhetes escondidos nos bolsos com recados de amor prático. Essas memórias tiveram um poder de recalibrar escolhas. Ele percebeu que a ascensão social que buscara o levou a corroer laços que o sustentavam, e que a reconstrução exigiria trabalhos de humildade, telefonemas, presença constante, convite real para que Clarice pudesse ter voz nas decisões. O recomeço foi humilde. Eles aceitaram por um tempo morar na casa de sempre, agora reformada com doações e com o carinho de vizinhos. Não havia luxo, mas havia integridade. Renato, que até então caminhara por longos corredores de reuniões e compromissos de imagem, trocou parte de sua agenda por almoço simples com a mãe, por visitas a amigos antigos e por trabalho voluntário em uma instituição do bairro. Essas escolhas não foram espetaculares, foram antes necessárias. Ademar permaneceu como presença constante, não apenas como o homem que mergulhara naquela noite, mas como alguém que ajudou a costurar a trama da recuperação. Trouxe notícias, conversou com Renato sobre decisões prudentes e, quando preciso, acompanhou a família em depoimentos. Bruna, por sua vez, ofereceu apoio incondicional nos bastidores, cuidou de inventário de testemunhas, organizou doações de alimentos e manteve uma linha de apoio emocional. Esses laços renovados serviram para lembrar que as melhores redes são as de relação verdadeira, não as de curtidas e aparências. Em um dos encontros mais silenciosos que tiveram, Clarice, ainda com a voz frágil de quem passou por um susto, segurou a mão do filho e disse, com uma clareza que cortou Renato: "O que importa é quem fica quando a luz apaga." Não era um lamento de ressentimento, era a lição condensada. Renato entendeu que havia uma responsabilidade ética para com aqueles que apostaram nele muito antes da festa dos olhos brilhantes. Prometeu, mais uma vez, não deixar que as luzes da vaidade apagassem a dignidade daqueles que o ampararam. O tempo foi passando, e com ele vieram outras pequenas provas. A investigação policial andou seu curso de diligências. Havia inquérito, havia sim a necessidade de ouvir, confrontar e apurar. Para alguns, aquilo soou como processo natural. Para outros, um estorvo que revelava fragilidade. Renato manteve postura de quem busca justiça, mas não alimentou ódio. Havia para ele duas prioridades: cuidar da mãe
e garantir que o episódio não virasse apenas peça de debate público sem consequências reais. Patrícia enfrentou nas semanas seguintes reações difíceis. Alguns laços se desfizeram, outros, em nome do perdão conveniente, foram reconstituídos com pressa. Mas havia um vazio, sobretudo que dinheiro e presença social não cobririam. Quando, em uma mensagem intermediada por terceiros, Patrícia tentou falar com Renato pedindo desculpas, ele respondeu com firmeza. Não buscava vingança, mas também não queria reconstruir com quem não demonstrara arrependimento real. O que ele exigiu, por decisão própria, foi que o processo legal acontecesse e que a verdade fosse enfrentada, não varrida. A comunidade, por outro lado, ofereceu exemplos de solidariedade. Um mercadinho do bairro deixou caixa de doações para a casa de Clarice. Uma vizinha trouxe sopa. A igreja local organizou uma visita de apoio emocional. Era como se a vida antiga, tão desacreditada por quem perseguia apenas brilho, reaparecesse com sua simplicidade para mostrar que o valor humano pode ser reconstruído por atos pequenos, contínuos. Houve ainda conversas longas entre Renato e alguns convidados que naquela noite haviam se omitido. Alguns admitiram com constrangimento que haviam preferido não questionar o comportamento de Patrícia por medo de se expor. Outros relataram que na ansiedade social, repetições de negligência acontecem com frequência. Esses diálogos não eram fúteis, serviram para que Renato fosse articulando uma ideia mais ampla de responsabilidade social. A de que testemunhar a verdade não é sempre confortável, mas é necessário. O processo interno de recuperação de Clarice também foi feito de passos pequenos. Sessões de fisioterapia para recuperar a força, consultas que esclareceram que os danos físicos eram reversíveis com tempo e cuidado, conversas que ajudaram a processar o trauma. Em momentos de fragilidade, ela pegava uma foto antiga do filho, passava a ponta dos dedos sobre a imagem e dizia baixinho que ele havia feito a escolha certa. Essas declarações, mais do que justificativas públicas, eram remédios para o coração. Meses depois daquele dia fatídico, Renato e Clarice abriram as portas de casa para uma pequena celebração, um almoço modesto com os que estiveram por perto quando foi preciso. Não havia vestido branco nem DJ, havia comida simples, risadas nervosas e, sobretudo, reconhecimento. Na mesa, histórias do passado se misturavam com conversas sobre o futuro. Renato falava do que aprendera com silêncio e vigilância. Clarice, por sua vez, ria com um brilho novo no olhar. Não o brilho de uma festa, mas o de quem reconhece que a vida pode ser redimensionada sem perder dignidade. Não houve grande reconciliação pública com Patrícia. O que houve foi investigação e passos legais que ocorreram nos trâmites adequados. O vídeo serviu de prova para sustentar relatos, testemunhas prestaram depoimentos e o caso seguiu para a apuração formal. Isso bastou para Renato, não por desejo de vingança, mas por fé na ideia de que sistemas sociais e legais devem existir para proteger, sobretudo, quem é vulnerável. A experiência mudou Renato. O homem que buscara o mundo da aparência entendeu que a ascensão tinha sentido apenas se levasse consigo aqueles que o haviam sustentado. Mudou de postura no trabalho, reteve convites que priorizavam imagem vazia e buscou com mais frequência projetos que visavam a comunidade. Além disso, criou um pequeno ritual. Todo mês, ele e a mãe caminhavam pelo bairro onde ela crescera, compravam pão na padaria que havia desde menina e numa esquina lembravam histórias com saudade e leveza. Aqueles atos discretos foram a nova medalha que ele desejava carregar. Ademar, que nesse fio de acontecimentos ganhara um papel maior do que poderia supor, tornou-se uma ponte entre o passado e o presente. Em uma conversa franca, comentou com Renato que muitas vezes as pessoas preferem sorrir em fotografias e silenciar diante da dor. Renato ouviu e respondeu que não queria que o episódio se tornasse uma grita vazia, queria que fosse, antes, lição de responsabilidade. A vida, para os dois, parecia demandar escolhas mais inteiras. No fechamento dessa história, a lição que transparece não é de triunfo sensacionalista, mas de uma escolha repetida, a de proteger quem não tem chances iguais, a de enfrentar com serenidade e firmeza a evidência quando ela aparece, e a de reconstruir com humildade. A queda na piscina revelou mais que um mau cálculo, expôs prioridades. A exibição do vídeo trouxe à luz uma verdade que os sorrisos haviam tentado calar. O cancelamento do casamento foi a consequência imediata de uma escolha ética, preservar a vida e a dignidade acima da aparência. A vida seguiu. Clarice recuperou-se, em grande parte, das sequelas físicas. O trauma emocional cicatrizou aos poucos, com frequência de conversas e com a convivência em que ela foi escolhida para ser cuidada.
Renato reconstruiu relações, nem sempre fáceis, e escolheu caminhar com pessoas que mostravam lealdade em atos, não apenas em palavras. A comunidade se mobilizou em pequenos gestos que valeram mais do que qualquer elogio público. Patrícia seguiu sua vida, com portas que se fecharam e outras que permaneceram abertas, numa mistura de consequências sociais e pessoais que cada um precisará, à sua maneira, reparar. No fim, o que permanece é uma pergunta que Renato vê como guia. Quem merece de fato estar ao nosso lado quando as luzes se apagam? Ele aprendeu que o brilho de uma noite não substitui a coragem de defender um vulnerável, e que quando uma câmera registra a verdade, cabe a cada um decidir se será cúmplice do silêncio ou agente da proteção. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a importância de proteger quem não tem voz. Deixe nos comentários o que você faria numa situação parecida. E lembre-se, caráter e compaixão valem mais que qualquer vitrine.